Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. O meu nome é Gustavo Rhodes Eu sou a Ariane Palaoro. e neste episódio vamos conversar informações preciosas para você que quer investir no mercado imobiliário de forma profissional ou financeira. E hoje estamos aqui com a especialista em condomínios fechados de alto padrão e luxo, formada em teologia e comissária de voo. Senhoras e senhores, Graziele Fialho. Aê! Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Graziele Fialho, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especialista em condomínios fechados. E maravilha, Graziele. Muito obrigado por estar aqui no episódio de hoje. Vamos conversar aí, a gente quer extrair de você todas as informações que você tem para agregar para o nosso público. E para iniciar, eu queria saber sobre a sua história. Conta um pouquinho para a gente de você. Quem é a Graziele? Tudo começa na infância, né? Eu vim de uma família super humilde, tanto é que eu quis, depois, com meus 17 anos, ir embora. Mas começa lá na minha infância. Sou filha de pai alcoólatra, de uma mãe que era violentada. Mas vai dar certo aqui. Que às vezes eu sou uma pessoa emocionada, tá, gente? Então tá tudo bem. Perfeito. De uma mãe que era violentada, filha caçula de 4 irmãos. Então, as coisas para mim nunca foi fácil. Eu morei numa cerâmica onde fabricavam tijolos e telhas lá na minha infância. E eu brinquei ali até os meus 7 anos. Mas a minha infância não foi nada fácil, né? Minha infância não foi uma das melhores. E aí, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui espancada pelo meu pai. Até quase a morte, porque ele estava alcoolizado, estava batendo minha mãe, e depois ele partiu para cima de mim e foi até quase a morte. Então, eu tenho algumas coisas na minha infância que não foram tão boas. Ou seja, foi uma infância bem difícil, assim, Isso, né? Foi lá em São Paulo mesmo. Foi em Presidente Pitácio, interior de São Paulo. Certo. Então, até os meus 7 anos, a gente morou nessa cerâmica, né? Tinha uma vila, né, por trás da cerâmica, e é por ali que eu morei. E aí, quando aconteceu esse ocorrido do meu pai espancar, a minha mãe separou do meu pai e mudamos para a cidade. Então, e ali a gente recomeçou, né? Minha mãe, mais 4 filhos. E eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Minha mãe trabalhava em uma padaria e eu ia trabalhar com ela. E aí eu ganhava um dinheirinho ali, o que eu ganhava eu já ajudava a minha mãe, porque ela era sozinha, né? Certo. E aí nesse momento você mudou, você continuou em São Paulo até quanto tempo? Então, aí eu comecei a trabalhar aos meus 9. Aí depois, nos meus 15, eu fiquei todo esse tempo na padaria trabalhando com a minha mãe. Aos 15, eu fui trabalhar como vendedora numa loja de roupa. E foi aí que a venda já começou a entrar na veia. Foi. Tudo começou a acontecer, né? Eu me identifiquei muito com a venda, eu tenho esse espírito, né, de empreendedora, de vendedora. E quando eu fiz 17 anos, eu falei para minha mãe, eu tô indo embora. E ela nunca... Gente, a Grazi, todas as vezes que ela vai contar a história dela, ela se emociona, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá eu tudo sou uma bem. pessoa emocionada, mas dá tudo certo no final. E aí, quando eu fiz 17 anos, eu falei, tô indo embora. Minha mãe falou assim, como assim vai embora? Eu falei, tô indo para Campo Grande. Porque eu sempre ouvia, Campo Grande é bom, Campo Grande é isso, Campo Grande é aquilo. E ficava na minha mente, né? Desde os 15 até meus 17. E aí, quando eu falei para ela, tô indo, eu só fui. Peguei minhas coisas, falei que ia entregar currículo, fui para Campo Grande de ônibus, entreguei uma semana de currículo ali no comércio e eu tive uma pré-entrevista numa loja que era de malas, de bolsas. E aí, quando eu voltei para Campo Grande, para Presidente Pitácio, essa pessoa me ligou. Então, eu peguei e voltei para Campo Grande, aluguei uma kitnet e comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar nessa loja de bolsas e malas. Você conhecia alguém lá em Campo Grande? Ninguém. Ou foi Eu sozinha fui sozinha, mesmo? com a cara e com a coragem. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, assim. Eu nunca não tinha esse medo, sabe? As pessoas, eu tenho medo. Eu falo que o medo, ele passou a existir de um certo tempo para cá. Que eu acho que pela idade, enfim. Mas eu nunca tive medo de nada. Então, quando eu falei para ela que eu ia, e eu fui... para mim foi assim, eu falei, mãe, eu tô indo embora porque eu quero ser alguém na vida. E eu vou conseguir. E olha que legal, né, Gustavo? A gente já pode pegar a primeira característica, né? Coragem, né? Coragem. E o mais interessante, quando as pessoas olham para a Grazi, né? Eu conheci a Grazi
em viagens, né? Eu conheci ela ano passado, em outubro. E quando a gente vê uma pessoa hoje, né, muito imponente, muito conceituada e tem uma grande relevância no mercado, a gente acha que é do nada, né? As pessoas acham que a pessoa já entrou, já arrasando, teve sucesso, só que ninguém nunca enxerga o antes, né? O processo da caminhada, da chegada. Então é muito legal poder conhecer um pouco desse seu início no mercado de vendas, não da corretagem, né? Então você faz o desenrolar aí da história pra gente. Eu falo assim, as pessoas falam, nossa, do nada, Gra, né? Olha o que aconteceu, mas, gente, não é do nada, né? Eu falo que o do nada, ele leva muito tempo para acontecer. E só quem tá de fora percebe, nossa, mas a vida dela é fácil, é isso, é aquilo. Gente, não é. Vou contar um pouquinho mais aqui do que aconteceu. Aos 17 anos, eu fui para Campo Grande, trabalhei numa loja de roupas. E depois da loja de bolsas, de malas, você foi para de roupas. Foi de roupas. Aí não deu certo essa daí. E aí eu falo que Deus me apresentou anjos, assim. Eu falo que teve anjos na minha vida. Esse meu patrão, eu cheguei falando tudo errado em Campo Grande. Cheguei falando lá R$10, gente. R$10, ornar. É umas coisas de interior mesmo, sabe? E aí ele falou, não, eu vou te dar livros para você ler e para você melhorar. Para mim, ele foi um pai. Como eu perdi meu pai muito cedo, aos 15 anos, meu pai, ele faleceu de cirrose também, eu perdi meu pai. Então, essa referência de paterna, homem, paterna, né? Eu não tive, né? Assim, eu não tive uma base familiar legal. E eu falo que Deus me apresentou essas pessoas. E aí ele me dava livros, ele falava assim, terminou? E aí terminava um, ele já me dava outro, e aí eu fui, né, melhorando a minha fala, porque eu cheguei realmente falando tudo errado, assim, quase sem estudo. E esse meu o segundo chefe lá em Campo Grande, eu fui gerente da loja dele por 4 anos, assim, ele falava que, tipo, ele me moldou, né? Eu cheguei falando errado, ele quis deixar do jeito dele, e eu fiquei do jeito que ele queria, e eu fui gerente por 4 anos da loja dele. E aí, depois, teve um outro emprego, eu saí do comércio e fui para a área da saúde, que também falo que foi um outro anjo, que foi o médico, inclusive... ele sabe que eu sempre falo dele assim para as pessoas que foi meu segundo pai. É um japonês todo metódico. Quem sabe o japonês não é fácil, né? Tipo assim, eles são mais rigorosos. E eu era auxiliar dele nas clínicas, né? Ele entrava a fazer exame e eu ficava ali por trás anotando tudo. E eu escrevia errado também, por incrível que pareça. E aí ele pegou e quando tocava a campainha, chama Grazi. Daí eu já sabia que eu ia levar um ralo, né? Que estava escrito errado de alguma forma. E aí ele foi me moldando, sabe? Do jeito dele, me ensinando a escrita também. E foi bem legal, porque eu já era a sombra dele. Ele falava que eu era a sombra dele. Às vezes, no resultado do exame, eu falava, mas, doutor Marcos, não é assim, assado? Às vezes, né, errava ali um número. E ele, não, muda. Que eu já sabia, inclusive, o resultado. Que eu sou uma pessoa, eu sou observadora. Então, eu observo muito e eu aprendo muito com isso mais fácil, né? Tem pessoas que é visual e outras, né? Como que fala? Auditiva. E, enfim, esse foi o meu segundo pai, que eu falo que ele me ensinou muito. Ele me abriu as portas, aí eu fui embora, porque eu não estava bem de saúde. E ele falou que quando eu quisesse voltar, eu voltaria, as portas estariam abertas, e aconteceu. Eu fui embora, me cuidei, não estava bem de saúde. E quando eu retornei, eu voltei. Falei, doutor Marcos, eu preciso voltar. E eu voltei a ser auxiliar dele novamente. Então, acho que é bem importante você deixar as portas abertas também, né? E nesse prazo de quanto tempo foi essa sua... Esse na clínica foi mais 6 anos. Daí, depois, eu trabalhei... Meu último emprego foi na área da saúde também, que foi na Unimed. Eu trabalhava na auditoria hospitalar. E aí que vem agora a parte da corretagem, né? Eu conheci uma pessoa lá atrás, que ele era do ramo imobiliário, e ele me apresentou, né? Eu tive um processo aí que não foi fácil. Posso contar? Pode. Você pode contar tudo para todo mundo aqui. A gente quer saber. Aqui, abra a caixa. Então, ele foi meu namorado, ele era corretor de imóveis. E como eu estava nessa clínica, no hospital da Unimed, na auditoria... Eu tive um problema de saúde, eu tive depressão, tive síndrome do pânico, por uma história entre a gente, ele era viúvo, tinha uma criança, envolvia uma criança, e as pessoas não aceitavam. Então, nisso eu fui ficando doente. Então, eu fiquei bem ruim.
Eu cheguei a pesar 54 quilos, para vocês terem noção. Eu não morri por Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida. E eu consegui entender qual que era o meu chamado e o meu propósito, né? Mas para isso eu tive que me reencontrar, né? Depois dessa depressão, dessa síndrome do pânico, o relacionamento ele não deu certo depois, porque as pessoas não aceitavam. E aí eu fui procurar a me encontrar, né? A deixar aquelas bagagens que eu vim carregando por anos, eu tive que deixar para trás. E aí eu fui fazer o quê? Teologia. Tudo a ver com o mercado imobiliário, né? Tudo a ver, gente. Tudo a ver. Vocês vão entender. Realmente tem tudo a ver, tem tudo a ver. Vocês vão entender o porquê e o propósito, né? Que acho que desde a infância, as pessoas sempre falavam que eu tinha um chamado. Só que por muitos anos a gente corre, né? Do nosso propósito, do nosso chamado. E aí eu não tinha mais como correr. Como eu fiquei muito doente, eu falei, bom, uma amiga minha falou, vamos fazer teologia? E eu sempre quis fazer, sabe? Eu sempre falava, um dia eu vou fazer. E foi no momento que eu mais precisei, eu fui para Deus. Eu fui buscar a teologia e ali eu fui curando todas as feridas que estavam abertas, sabe? Desde a minha infância, de perdoar o meu pai, de perdoar pessoas, até de perdoar esse meu último relacionamento que me machucou muito, que eu fiquei doente. E a teologia, para mim, eu falo que hoje eu consigo ver o porquê que eu fiz teologia. Quando eu estava fazendo, as pessoas falavam assim, nossa, vai fazer outra coisa, teologia não tem nada a ver com a sua profissão. Eu já estava na corretagem, né? E eu falava, não, eu vou fazer. E, 90% das pessoas falavam isso para mim. E eu nunca desviei meu foco. E hoje eu consigo ver que Deus me usa para falar com os meus clientes através do que eu fiz. Eu tive um tempo de preparo, né? Eu me preparei. Só que eu não sabia. Hoje eu consigo enxergar que o Deus me usa o tempo todo com os meus clientes. Que eu falo que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E muitas casas de terceiros que eu trabalho é porque as famílias estão se separando. E eu sempre tenho uma palavra de conforto para essas pessoas. Mas eu me preparei lá atrás. Poxa, que legal, Grazi, de ouvir essa história de superação. É um exemplo, realmente. Eu estava vendo outro dia até, Ari, o documentário, acho que do Arnold, e sem dar spoilers aqui, ele tinha um irmão, né, que também ele passou por dificuldades na infância, muito similar à sua história. E ele pegou essa dificuldade, né, e se tornou a pessoa que ele é hoje, mas o irmão dele já não parece que não conseguiu, né, ter essa superação. E aí eu vejo muito em você, assim, essa questão de, né, para algumas pessoas, não sei se é a força que falta, mas eu vejo que você é uma pessoa forte, uma pessoa que é comprometida e por isso você conseguiu chegar aí, né, com teologia, estudando teologia, e você está hoje como você está. E eu vou acrescentar o que você está falando também. Normalmente, de estudar, de ler livros, de modelar as pessoas de sucesso, as pessoas que crescem nas suas profissões, nas coisas que eles tiram para ser os especialistas, os melhores, né? A grande maioria das pessoas de sucesso são pessoas que vieram de situações ou de histórias de vidas muito difíceis. E, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem sair, né, do fundo do poço. Mas, normalmente, o fundo do poço ela é uma mola propulsora para você crescer, né, de você subir na vida. Então, para mim, um dos marcos da sua história, né, de outras pessoas que eu sigo também, vem muito da infância e do querer ser melhor. Até porque, quando a gente sai de uma depressão, de uma história de vida, ou talvez aquela vida que a gente almeja, que a gente vê nas novelas, nos filmes, por que a nossa vida não é dessa forma, né? Por que eu não tive uma família estruturada, um pai que me amasse? Aquela coisa que a gente constrói dentro da gente. Só que quando a gente enxerga isso e fala, cara, eu vou ser melhor. Eu quero ser melhor, não pelos outros, mas por mim. Porque eu mereço. A história da gente começa a mudar. Então, é realmente saber de onde você está, do ponto A, qual é o ponto B e o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Eu acho que isso aplica muito na sua história. Mas aí você vai ter que ir abrindo os ouros pra gente, né? Que você teve
essa passagem, você fez teologia. E tem a questão da comissária de voo aí De também. voo. Sim. Eu E quero onde, saber e onde é que encaixa. entra? Eu também quero saber. Então, na realidade, assim, eu sou formada também em comissária de voo. Quando eu estava na área da saúde, chegou um momento que eu não queria mais. Eu falei, não, agora eu quero ser comissária de voo. Então, tranquei o técnico em enfermagem, fui fazer o comissário. Aí, depois que veio, né, a teologia, e aí eu entrei, já estava no mercado imobiliário. Mas é o que a Ari falou. Eu sei de onde que Deus me tirou, sabe? E eu sei exatamente o que Ele quer de mim. Que eu falo que, assim, todos nós temos um propósito, né? E eu tô aqui para cumprir ele, que na realidade é alcançar pessoas, né? Isso para mim é o mais importante. No mercado imobiliário acontece muito isso, né? De estar falando realmente com essas pessoas que precisam de uma palavra. E como a Ari falou, eu sou uma pessoa totalmente determinada. Quando eu saí lá do interior de São Paulo, eu falei, mãe, eu vou vencer na vida. E elas falavam assim, como assim, né, Eli? Tipo, hoje eu nem consigo imaginar. Eu vi tantas coisas acontecendo comigo que hoje eu falo, meu Deus, sabe? Olha de onde que ele me tirou e olha de onde que ele me colocou. Tipo, quem olha lá atrás, tipo, não imagina o que eu passei para chegar até aqui, né? E eu me considero, assim, uma pessoa de muita fé. Sempre tive muita fé. E eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim que um dia minha hora ia chegar. Eu falo que eu fiquei em Campo Grande vagando por 15 anos. Exatamente 15 anos, gente. Passando um perrengue, passei fome, passei frio, fui despejada já também, inclusive, num apartamento que eu morava de aluguel. E aí a pessoa não pagava, eu pagava aluguel normal. E aí chegou um belo dia, desligaram tudo, água, luz, e estava com uma carta com ordem de despejo. Então, da noite para o dia também eu tive que me virar e arrumar um lugar para eu ir. E desculpa, eu me emociono algumas vezes aqui, mas vai. Não. Vamos. E justamente isso, como eu falei, é uma história de superação É uma atrás da história outra. de superação. A dificuldade, através da dificuldade, tem muita gente que usa isso como um trampolim e tem gente que realmente não consegue, né? Não consegue avançar. Uhum. Você falou desses pontos de dificuldade, mas eu queria saber até segredos do mercado imobiliário Agora depois vamos que pro você mercado. entrou. E aí, como é que foi esse início do Eu mercado acho que imobiliário? pode contar logo. Você estava no Entrei, né? mercado imobiliário, Sim. como foi a primeira venda, né? Tá, assim, eu entrei na imobiliária, a minha primeira venda foi um apartamento da MRV. Eu acho que todos os corretores já trabalhou ou trabalham, né, apartamentos da MRV. Eu peguei o meu gerente, né, ele falava assim, pega aquela lista 100, pega os 100 primeiros contatos do seu telefone e começa a falar para as pessoas que hoje você é corretora de imóveis e oferece o produto, né? Eu peguei essa listinha 100 e um amigo, inclusive lá já de alguns anos que eu não via ele, eu falei, estou trabalhando de corretora, ele, poxa, já ia fechar um apartamento com uma outra corretora, mas eu vou fechar com você, porque eu te conheço, está começando, eu vou fechar com você. E ele desistiu dela e fechou comigo. Então, essa foi minha primeira venda. E logo em seguida, eu falo, gente, que o alto padrão que me escolheu, não foi eu que escolhi ele. Eu tinha um Instagram que, na época, quando eu entrei na imobiliária, eu ainda não tinha um Cresce, né? Então, eu fiz ali o Instagram da imobiliária e comecei a postar. E uma cliente me procurou para trabalhar uma casa no Dama. Tipo assim, logo em seguida, acho que o segundo mês. E aí, eu peguei para trabalhar. E logo em seguida foi O vendida. Dama é só para esclarecer, é um condomínio, de alto padrão lá em Campo Grande. Isso foi bem no início da carreira. Eu vendi o apartamento da MRV, em seguida entrou essa cliente que tinha um imóvel no Dama, e em seguida já vendi, acho que no terceiro do mês. Então, eu falo que Deus mostrou 2 caminhos para mim, sabe? Ele mostrou, ou você vai para cá, ou você para cá. Minha casa, minha vida, ou alto padrão. E eu falei, eu vou para cá, né? Porque eu senti lá atrás, já no meu coração, que era isso, né? Por mais que se era difícil, não era o meu mundo. O alto padrão não é meu mundo, nunca foi. Até hoje, né? Ele é meu trabalho, mas não é o mundo que eu convivo ali. E aí, eu vendi a casa e eu vou contar da comissão, né, Ari? Conta, essa é interessante. Foi bem engraçado. Eu como vim de família simples... A casa, se eu não me engano, era 1.250.000 e foram 11 mil de comissão, de honorários. E foi muito engraçado, porque quando o gerente, né, fez o depósito dos honorários na minha conta, eu peguei e falei,
como assim? Não, tá errado. Não, isso aqui tá errado. E eu não aceitava que era aquele valor, porque eu nunca tinha visto esse tanto de dinheiro, né? Merecimento também, né? E aí eu falei, e várias vezes eu falei, não, tá errado. Faz as contas aí de novo. Isso aqui não é meu, não. Eu falei, esse não é meu dinheiro. Eu falei, tá errado. Ele, não, Gra, é isso mesmo. E eu fiquei um pouco em choque, porque eu não tinha noção o que era 11 mil, né? E hoje eu trabalho com casas até 12, 15 milhões, sabe? Assim, hoje para mim é normal, mas antes não era, porque eu não sabia nem quantos zeros tinha, sabe? Não, E perfeito. Mas e como é que era a virada de chave, né? Para você que não vivia o alto padrão e sim, você já começou, né, MRV em seguida ali. foi o alto padrão. Quais E, foram os passos, né, Gustavo? Quais foram os passos? O que foi que aconteceu? Você mudou alguma coisa na sua mente para você conseguir realizar, por exemplo, essa Totalmente, venda? totalmente. Eu tive que estudar esse público, né? O alto padrão. Como não era a minha vida real ali, não era o meu mundo, eu fui estudar sobre eles. E tem um ponto interessante que daí entra a Bis. O que eu fazia, gente? Eu tinha uma Bis nessa época, inclusive, quando eu vendi essa casa, eu enchia minha moto de panfleto. Pegava o sábado ali à tarde e colocava lá a etiquetinha em todos os panfletos com o meu nome, meu número. E chegava à noite, eu ia para todos os restaurantes dos ricos, né? PAP, É, PAP. o PAP. Porque isso é algo que hoje, Gustavo, que também lidera equipes, os corretores eles não querem fazer. Eles não As querem. pessoas só querem estar no digital, mas o trabalho offline, que é riquíssimo e muito importante, as pessoas não fazem. Eu acho que essa foi uma das viradas de chave. Eu tive essa visão. Eu peguei minha motinha, eu enchi ela de panfleto e à noite nos melhores restaurantes ia panfletar. Colocava nos carros ali, nas portas dos carros. E era bem engraçado, porque já ficou marcado, e ficava marcado isso, todo sábado eu estaria panfletando. E eu quero contar uma história, uma parte específica dessa história, porque ela fazia o seguinte, ela colocava, panfletava, e quando ela via que as pessoas jogavam fora o panfleto dela, ela lá e buscava de Sim, volta o exatamente, panfleto. gente, porque foi pra todo usar o trabalho. novamente. E os garçons já me viam ali todos os sábados. Ele falou, moça, me dá um pouco aqui que eu vou colocar aqui dentro para você. E aí eu ficava até meia-noite, 1h da manhã, né, panfletando ali. E todo mundo, realmente, que a Ari falou, eles jogavam às vezes no chão e ia lá e recolhia todos, porque era bem trabalhoso colar todas aquelas etiquetas. Então eu ia sair recolhendo para depois postar de novo. E durante a semana eu recebia muitos telefonemas. Da onde? Desse público. E aí eu fui estudar sobre eles, né? O que eles comiam, onde que eles iam, onde jogava tênis. Hoje eu faço beach tênis, inclusive na escola bem famosa lá em Campo Grande, que eu falo que é da elite, né? E eu já fiz negócios, inclusive, através desse network. A gente fala que é um lazer, mas acontece negócios também. Então, você tem que se inserir nesse mercado, né? Eu fui pesquisar tudo desse mundo deles, né? Que não era o meu mundo. E hoje Deus me abençoa e, assim, eu olho para trás e vejo só Deus na minha vida, tudo que Ele fez. Eu vou ter que aprofundar como eu sei da história dela e eu quero que vocês extraiam também, pegam algumas sacadas do trabalho da Grazi, que é a questão de quando você entrou também dentro dos condomínios, porque aqui em Brasília, Grazi, e para quem é corretores de outras cidades também, ou daqui de Brasília também, a gente tem muita dificuldade de entrar nesses condomínios de alto padrão e até os condomínios mesmos aqui em Brasília. A gente tem essa barreira. Como que você fazia para entrar dentro desses condomínios, sabendo que você não era corretora de alto padrão, não era corretora antiga, e você estava iniciando nesse mercado? Como que você fazia? Sim, gente, são estratégias, né? Lá atrás, nessa época que eu tinha minha motinha, eu escondia ela. Até saiu a reportagem ano passado que eu escondia as bis. E realmente, deixava ela um pouquinho mais distante do condomínio e pagava, às vezes, um aplicativo, Uber, eu pegava um táxi para poder fazer a visita com meus clientes, né? Como que eu vou fazer visita de bis? E aí eu contratava um taxista, um Uber, e comecei a entrar nos condomínios. Os porteiros sabiam que eu tinha essa bis, né? Eles sabiam da minha história lá atrás. E eles que me deram muito acesso. Então, esses motoristas de aplicativo, eu ia, visitava as casas, já era um combinado, às vezes, assim, ó, você vai em tal casa comigo, e na última, de repente, você pode ir embora, porque demora um pouquinho mais. E era muito... vou contar até uma história que eu acho que eu não contei ontem. Meus clientes, às vezes, viam eu sair na pele. Graça, você vai para onde? Eu falei, não, eu vou esperar, vou na portaria esperar meu namorado.
Nunca existiu namorado, né? Eu saía a pé, muitas vezes chorando ali com um salto alto, com um calo no pé já. Muitas vezes eu saí chorando do condomínio e eu pedia para Deus, sabe, me abençoar, né? Me deu um carro e isso foi muito trabalho. E voltando ali dos porteiros, dos guardinhas, gente, tratem eles assim como se fosse, assim, únicos, né? São seres humanos que estão ali para nos servir, né? Para nos servir. Mas essas pessoas que me deram acesso. E eu valorizo muito cada um deles. Eu sempre levo caixas de bombons, eu mando pizza para eles, assim, à noite, no plantão, porque isso para nós não é nada, né? Para eles é muito. E eles sempre me indicam, sabe? Final de semana eu recebo muitos telefonemas, por quê? Porque eles me indicaram, eles passaram o telefone. Meu cartãozinho fica lá e eles falam, olha, eu fui lá no Dama hoje e o porteiro me deu o seu cartãozinho. Então, eles me deram acesso. E quando eu comprei meu primeiro carro, que foi um HB20, eles vibravam, assim, sabe? Poxa, que legal. Porque eles sabiam que eu tinha bizinha. E aí, logo depois veio um Creta. E, tipo, Deus foi me abençoando e eu abençoo eles também, né? Então, eles me deram muito acesso. Até hoje, eles me dão acesso, assim, aos condomínios. Justamente, isso através do seu trabalho. Isso. Eu digo que a persistência ganha do talento. Totalmente. Ou seja, você mostrou um trabalho de persistência ali, né? Sempre. Por mais que você não tinha meios, você usou estratégias de marketing, né? Que, através do panfleto, pegando o panfleto, Foi indo todo lá, um processo, né? chegando lá no condomínio, lá dando uma impressão melhor, né, para quem ia te receber, ou seja, estratégias de marketing para conseguir atingir o objetivo dela. E dentro dessa estratégia de marketing, quando você começou, você já ia assim, bem apessoada, sempre bem arrumada? Sempre. Mesmo com a bizinha, você sempre se apresentou dessa forma? Porque eu estudei esse público, né? Eu sabia o que eles vestiam. Então, eu sempre estava de terninho, salto alto, gente. Terninho, salto alto, independente. E outra coisa também que é interessante, quando eu entrava nos condomínios, que eu só tinha uma captação, muitas vezes, uma, duas, eu entrava e falava que eu ia fazer fotos. E não era para fazer fotos. Eu entrava no condomínio de manhã e eu saía só no final da tarde, quando o porteiro me colocava para fora. E isso sem almoço, sem comer, sem nada. Porque quando você tem oportunidade, quando você tem o acesso, aproveita a oportunidade. Então, eu conversava com muitos pedreiros, muitos mestres de obras, né? E eu falava, essa casa é para venda ou para moradia? E ali eu já pegava o contato, essa é para venda. Então, eu já pegava o telefone do proprietário e já entrava em contato. Então, isso eu fui fazendo minhas captações, né? Então, assim, não deixe a oportunidade passar. Se entrou no condomínio, eu fazia zigue-zague nas ruas, assim, e eu profetizava também. Eu falava, Deus, que o Senhor me ajude a decorar as ruas, onde estão as casas. E até hoje eu profetizo, assim, nas casas, que eu vou vender, sabe? Eu oro pela casa, eu coloco a mão na parede ali da casa, faço uma oração e acabo, muitas vezes eu falo, nossa, eu às vezes falo até para o André, que trabalha comigo, essa casa eu vou vender. E toda aquela oração, todo aquele pensamento positivo acaba se tornando realidade. Que maravilha. E agora me conta também uma parte que todo mundo quer saber, eu quero saber também. Hoje você tem um trabalho muito forte dentro do digital, né? E hoje o digital, mais do que nunca, ele é realidade, né? Quem não está no digital está morto. Sim. Eu entendo dessa forma. Hoje é a maior forma da minha captação também, da minha forma de expor o meu trabalho. Eu acredito que o seu também. Você comentou que você começou pelo Instagram da empresa quando você não tinha Cresce. Sim. Como que você vem construindo o seu trabalho, sua marca hoje? Os seus clientes, ele vem 100% do digital? Tanto cliente vendedor quanto cliente comprador? O que é o digital hoje na sua vida? Gente, o digital, ele é tudo, né? Ele tá aí. É o que eu falo, seja constante. Constante. Postagem todos os dias. Quando eu tive esse Instagram da imobiliária lá atrás, né? Na realidade, as pessoas perguntam, nossa, você tem X seguidores. Mas, gente, vai fazer 8 anos o meu Instagram, né? E é um trabalho constante. Você tem que estar ali. Eu falo, gente, posta a casa de frente para trás, de trás para frente, posta a fachada, posta a piscina. Muitas vezes a fachada não vai agradar, mas a piscina lhe agrada. Então, se você tem uma casa, gente, faz conteúdo, faz foto, faz vídeo, posta de frente para trás, de trás para frente, né, Ari? Porque muitas vezes a pessoa posta uma vez a casa e pronto. Sendo que tem um monte de conteúdo ali. E eu nunca terceirizei também o meu Instagram. Nunca. Eu faço exatamente tudo. Tudo. Fotos, os vídeos,
Os patrocinados também, eu nunca terceirizei. Mas a pergunta também é em relação à quantidade, né, do digital. Você colocaria uma porcentagem, né, da vinda dos clientes? 80%. 80% geralmente vem do Instagram, o restante tudo é indicação. Eu comprei com a Grave, com ela. Eu me tornei referência no mercado imobiliário em condomínios fechados, né? Isso lá atrás. Quando veio a pandemia, então, assim, como eu já era especialista, todo mundo procura a Gra, porque eu tornei referência. E foi uns 3 melhores anos da minha vida, né? Desde o início da pandemia até o ano passado. E aí deu uma oscilada, justamente por conta da troca do governo, mas graças a Deus voltou já. E, Assim. Grazi, você consegue atrelar a questão de você ter nichado o seu trabalho? Você acha que a sua relevância e referência é porque você hoje trabalha 100% voltado para casas de alto padrão? Porque hoje o corretor de imóveis ele quer trabalhar tudo, porque ele quer fazer a roda dele girar. Sim. O que você poderia dizer para esse corretor que está iniciando hoje a caminhada no mercado imobiliário ou que já está no mercado imobiliário, assim como eu, assim como o Gustavo? Você acredita que o nichar, ele é um divisor de águas na nossa profissão? Sim, eu sempre falo, muitos corretores acabam me chamando ali no direct, e aí eu falo, gente, seja especialista em alguma coisa. Não tente trabalhar tudo que você não vai ser bom em nada. Né? Se você gosta de trabalhar em apartamento, foca em apartamento. Se você se identifica com condomínios, foca, estude sobre o condomínio, devore, pegue todas as informações para quando o cliente vier, você está pronto para responder todas as perguntas. Eu falo desde quantos lotes tem no condomínio, quantas casas construídas, o que o lazer te oferece, estude e domine o seu produto. Olha só, Gustavo. Vocês estão anotando tudo. Isso aqui é uma masterclass. Exatamente. É bom que no episódio dá para ver várias vezes, né? Com certeza. A gente pega esse vídeo aqui, leva lá para a imobiliária e passa para os corretores assistir, né? Exatamente, exatamente. Grazi, e o que você pretende, assim, pro futuro? O seu sonho? Você tem mais algum sonho que você ainda não realizou? Né? Algum curso? O que você pretende aí pro futuro próximo? Eu falo que eu sou uma pessoa imparável, né? Eu acho que eu sou... por isso que eu e a Ari andamos muito juntas, pensamos muito, né? Eu estudo muito, eu faço muitos cursos, eu sempre gosto de estar me atualizando, né? Sempre estou em São Paulo, em eventos, fora. A gente tem esse pessoal que a gente fala que Deus nos presenteou, né, Ari? Que a gente fez uma mentoria e algumas pessoas ficaram que hoje a gente sempre está nos eventos. Quando eu vou para algum evento, eu volto com outra cabeça, com vontade de colocar em prática e alcançar mais, né? Eu tenho sonhos, sim, tenho sonhos a ser realizados, mas hoje eu tenho o carro que eu quero, eu moro num lugar, né, que eu nunca imaginei, né? A Ari já foi lá em casa, inclusive. Lá na imobiliária somos em 5 pessoas, na realidade. Eu, André e a Jaque, tem o Vitor, que é o meu filmmaker, tem o Marcos também, que me grava. E eu falo que eu não quero nada muito grande, porque eu acho que qualidade é melhor do que quantidade. Então, a gente está com um grupo de pessoas bem legal ali, bem formado. E hoje você tem a sua imobiliária? Tem a minha imobiliária, já vai fazer 6 anos, mais ou menos isso. É interessante também falar da parte do... Quando eu saí da imobiliária, eu fui montar meu escritório, eu achei que eu já estava rica, né? Tinha dinheiro, tinha uns 30 mil na conta. E aí eu falei, vou investir no meu escritório. Aí fui comprar tudo e zerou ali, né? Eu não tinha mais... Aí eu comprei tudo e quando eu fui abastecer meu carro, o cartão não passava, eu não tinha dinheiro, acabou. E eu tinha honorários para receber, mas aí não entrava. E aí eu lembro que eu tive que pedir socorro para uma amiga porque eu não tinha dinheiro para pagar a gasolina. Mas aí logo Deus começou a me abençoar. Hoje eu mudei do primeiro escritório, eu falo que hoje eu estou no escritório que eu pedi para Deus, com a vista que eu pedi para Deus. E eu consigo ver assim, eu consigo montar um quebra-cabeça na minha vida, do que Deus fez na minha vida, sabe? De onde que eu estou hoje. Maravilha. Tem muitos corretores que eu acredito que estão nos assistindo, que estão inspirados por essa história e querem migrar para o mercado de alto padrão. Eu queria saber de você, o que você acha disso? Você acha que essa é para todo mundo, esse mercado? Você acha que as pessoas, alguns deles devem permanecer no nicho deles? Ou você não?
indico isso? O que você acha dessa mudança, né? Que as pessoas que vão te assistir vão querer ir para o mercado de alto padrão. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que todos podem, né? Quando você tem força de vontade, quando você quer realmente isso de todo o coração, eu acho que todos conseguem, né? Basta ser curioso, estudar e estar se aperfeiçoando. Porque eu não tinha nenhum conhecimento desse mercado alto padrão e olha onde eu estou. Mas pela minha garra, pela minha persistência, pela minha força de vontade. E eu falava assim, não, eu vou entrar, eu vou conseguir, eu vou vencer. Então, se eu conseguir, eu acho que todos conseguem. E eu não digo só a questão de quem quer ir para o mercado de alto padrão, porque em todos os mercados, em todos os nichos, é possível você se destacar e ganhar dinheiro Sim, e fazer um trabalho honesto, um trabalho de qualidade e você ser recompensado por isso. exatamente. E eu agora quero fazer algumas perguntinhas. E ela vai chorar, Brasil. Ela Eita. vai, porque ela vai chorar. Ela é emocionada, né? E eu acho assim que, como a gente iniciou a conversa, né, Gustavo? A história das pessoas inspira outras pessoas, né? Falar da gente é complicado também, né? Eu sempre falo que é sempre melhor o outro falar por nós do que nós mesmos. E olhando para você, te acompanhando de perto, a gente estabeleceu uma amizade que a gente fala que a gente é A gente fala irmãs. que é irmã. Eu falo, cara, é um presente de Deus na minha vida, gente. E pegando a sua história, de onde você saiu, de onde Deus te colocou, aonde você está hoje, que eu tenho certeza que você nunca imaginou estar em mesas de podcast. Eu queria também, antes de começar, você vai palestrar, né? Agora em agosto. Acho que é a sua primeira palestra, né? O que você enxerga disso? Pois é, gente, estou me preparando para minha primeira palestra. Eu nunca imaginei na minha vida subir num palco para eu palestrar, para eu contar a minha história, né? Eu estou me preparando, mas eu falo que é um novo desafio para mim. Mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção, assim. Deus tem me mostrado, me revelado coisas que... Vou até falar aqui agora para vocês. Lembra daquela criança que cresceu numa cerâmica? Né, que brincava numa cerâmica, que meus pais trabalhavam lá. E hoje eu trabalho com o quê? Deus me deu essa visão. Eu brincava com isso e hoje eu trabalho com vendas de casas, que é construídas através de tijolos, de telhas. Eu falo que está tudo ligado, tudo ligado. Então, meu propósito era eu me encontrar, sabe? E Deus me deu essa revelação. Olha de onde que você brincava, olha o que você trabalha hoje. Então, isso para mim incrível. Foi uma revelação muito forte de Deus para mim. Aí as perguntas, você falou que ia fazer algumas chamadas, algumas perguntas para ela em relação àquele bate-bola que já quer fazer. Fazer algumas perguntinhas, né? E antes de... Vou deixar a sua resposta para o final, mas vamos lá. Você perguntou, mas assim, qual que é o seu sonho? Você fala assim, cara, Ari, meu sonho... sei lá, uma viagem, ou uma conquista financeira, ou poder proporcionar algo a mais para alguém que você queira. Qual que hoje você trabalha para quê? Para realizar só os seus sonhos? Ou para proporcionar algo para alguém? Ou talvez para proporcionar algo para aquela criança que não tinha nada, que viveu situações difíceis? Hoje, o que você sonha? Porque eu sou a pessoa que mais sonho. Sonho para mim, você pode montar uma lista. Hoje, qual que é o seu sonho? Então, eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? E, na realidade, assim, eu quis vencer na vida porque eu ajudo muitas pessoas, né? Eu falo, quando eu vendo uma casa, eu não dou aquele time de parar e eu não tenho nem esse direito, porque eu tenho tantas pessoas que dependem de mim por trás. E hoje, falando de sonhos, muitas pessoas perguntam, o que te falta hoje para você se sentir realizada? Eu falo que é minha família, né? Porque eu moro sozinha há 23 anos em Campo Grande, mais da metade da minha vida. Então, como eu não tive essa base, essa estrutura familiar, hoje o meu maior sonho é ter minha família, meu marido, meus filhos. Mas eu falo que é tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo dele. E eu me sinto realizada, mas falta ser isso, ter a minha família. Faltou as viagens também, gente. Ela tá mentindo. Ela tá aqui em Viagem, Brasília para tirar o visto, ok? Estou aqui para tirar o visto. Tem uma missão alto padrão que em Dubai, em novembro, eu quero ir para Dubai, mas eu quero ir aí
conhecer o mundo afora, Olha né? só, gente. O mercado imobiliário fora do Brasil. Eu tenho esse sonho, essa vontade também de ir para fora. Então, eu tô aqui para tirar o visto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém, gente. Depois a gente conta pra vocês. É. E me conta, se você hoje fechasse os olhos, assim, pensasse, a Grazi Fialho daqui 10 anos, Daqui 10 anos. você consegue? Depois de já ter ido para Dubai, lógico. É. Você acredita que você estará da forma que você está? Ou você acha, não, eu acho que estarei em mais palcos, em mais mesas, talvez ensinando outras pessoas? Eu falo que a pessoa que eu sou hoje, amanhã eu já não sou mais ela, né? Então, através, eu acho que vai ser mais uma virada de chave essa palestra para mim. Eu creio que Deus tem preparado coisas maiores, mas é só Ele que sabe, pois Ele tem me preparado. Então, o que vai acontecer após aí é por conta dele, eu tenho só um chamado, né? E eu tô aqui para cumprir o meu propósito. Então, eu vou ser o que Deus quiser, né? O que Ele quer, o que eu faço. E aí, acho que é isso. Maravilha. Conta pra gente 3 inspirações, que são suas inspirações. Fala 3 nomes pra gente. 3 inspirações. Eu fiz a mentoria, né, com Augusto Braga. Para mim, assim, no início dos meus vídeos foram eles. Sigo, assim, o que vocês têm que fazer, gente? Pegar uma pessoa, 3 pessoas, deixa eu pensar uma outra. A Ari. Muito A obrigada. Ari tá Gente, aqui. isso aqui não foi ensaiado, ok? Não, a Ari também é, sim. E mais uma pessoa, gente. Eu não fico muito olhando, sabe, a grama do vizinho. Eu sempre foco a minha essência, né? Eu falo que todos nós temos um talento único, que é a sua essência, né? E o que eu vejo hoje é que muitas pessoas estão se comparando e perdendo ali sua essência, querendo ser o que a outra pessoa é e deixando de ser realmente ela. Então, eu não procuro olhar tanto o que está acontecendo. Lógico que a gente pega algumas inspirações, mas eu tento fazer o que está na minha essência. Então, eu acho que esse é um diferencial também. Eu falo assim, que a comparação, ela acaba destruindo pessoas, pois eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão depressivas, ansiosas, porque não conseguem fazer o bem feito, sendo que não é o bem feito. Faz o básico bem feito, não tenta ser... O feijão com arroz, né? não tenta ser o que eu sou, o que a Ari é. Eu acho que cada um tem a sua essência e tem que focar nisso daí, porque daí a pessoa vai ver o seu valor. Maravilha. Ari, tem alguma pergunta? Porque eu quero fazer a última aqui para... Eu vou fazer uma última e você encerra, pode Tá ser? bom. Quem que foi a pessoa responsável por Graziele Fialho ser um sucesso? Deus, não tem outra palavra. E ela vai chorar, Eu vou gente. chorar. Porque Até eu tô emocionada. eu sei de onde que Deus me tirou e eu sei onde que Ele me colocou. E eu sei que Ele tem mais para mim. Então, é Ele. A minha última pergunta seria: o que é Deus para você? Então, complementa ainda. O que é Deus para você? Deus é minha base, meu tudo. Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Como eu perdi meu pai muito cedo, hoje ele é minha base. Tudo que eu faço é pensando nele e ele que me dá força todos os dias. Pessoal, com essa história Ai, Senhor. inspiradora, né? Me emocionei também aqui. A gente queria agradecer a Graziele Fialho, por essa história de superação e inspiração que eu tenho certeza que agregou na vida de todos vocês. Eu quero pedir para que, se você ainda não seguiu o nosso podcast, para que você siga aí, clique no sininho, você curta nas redes sociais, escute a gente no Spotify, no YouTube, e você também assista o próximo episódio. Quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a RIMAX, e quero pedir para que você veja o próximo episódio, que em breve vai sair. Continue nos acompanhando aí, ok? Ok, eu agradeço, é um privilégio estar aqui com vocês, eu me sinto grata e honrada de estar ao lado da Ari também, e é isso, gente, eu me sinto muito grata e honrada, quero agradecer porque eu mudei também toda a logística aqui, gente, do cenário, mas deu tudo certo no final, e muito obrigada mesmo por estar aqui com vocês hoje.
Obrigada, Graça, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui em Brasília com a gente. Também me sinto muito honrada de estar dividindo a mesa com você, estar nessa mesa com pessoas maravilhosas. Claro, gente, ela mudou de fato todo o cenário aqui do nosso programa, mas está tudo certo. Eu acredito que deu tudo certo aí com vocês. Um grande beijo, obrigada. E, gente, até a próxima, né, Gustavo? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.